Olá, primeiro ano, bom dia! Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser uma análise do conto do Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio. Eu percebi que foi um conto pouco lido, pouco acessado por vocês das narrativas que eu enviei. E eu resolvi trabalhar com ele hoje porque o Guimarães Rosa é um autor muito necessário, muito fundamental, um autor clássico da nossa literatura brasileira, da geração modernista, da terceira fase, se situa aí mais ou menos na década de 45, 50. E o Guimarães Rosa, ele escreveu obras maravilhosas, mas a sua maior obra mesmo foi Grande Sertão Veredas. Mas ele também é conhecido por alguns contos. E A Terceira Margem do Rio é um conto bem conhecido do Guimarães Rosa. E eu vou ler esse conto hoje com vocês e vou analisar a sua estrutura, suas características. E aí, gente, vamos ao nosso conto. Eu vou ler primeiro para vocês, vou fazer uma leitura e aí depois vocês me acompanhem na análise. A Terceira Margem do Rio. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos, só quieto. Nossa mãe era quem regia e que ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então, até aqui, a gente tem a situação inicial da história. Primeiro, a gente já consegue perceber, pelo pronome em primeira pessoa, que o narrador é um narrador personagem, um narrador em primeira pessoa. E além de identificar já aqui o tipo de narrador, o foco narrativo, nós percebemos aqui a situação inicial da narrativa. Nós percebemos que o narrador é o protagonista da história, que é o filho dessa família. E ele está apresentando aqui os personagens que compõem essa história. O pai, a quem ele dá ênfase nesse início aqui, a mãe, e como ele diz nosso pai, nós entendemos que ele tem irmãos. E depois ele descreve aqui minha irmã, meu irmão e eu. E ele está dizendo que o pai dele era mais sério, mas ele era um homem ordeiro, positivo. E quando a gente entende que aqui ele ouvia, né, que ele era ordeiro, positivo, e às vezes ele buscava perguntar para as pessoas para poder confirmar essa informação, a gente percebe que ele, por algum motivo, não teve mais a companhia desse pai por algum tempo. E aí ele conta que ele dá as características, descreve características aqui do pai. Ele diz que ele não era assim mais triste do que os outros, mas era mais quieto. E um dia ele mandou fazer para si uma canoa. Desculpa, peraí, deixa eu voltar. Era a sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático pequena, mal com a tabuinha de popa, como para caber justo remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua, o rio por aí se estendendo, grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta.
Então o pai encomendou essa canoa tinha que ser muito firme para durar bastante tempo na água. E a mãe dos meninos, ela não concorda com a ideia e começou a estranhar porque o pai era mais quieto, não falava muito e não era típico dele querer partir para atividades no rio, como pescarias e caçadas. E o rio, você vê que o rio também é um personagem importante da história, né? A casa era a casa mais próxima do rio. O rio se estendia atrás da casa, grande, fundo, calado. Você vê que há semelhanças entre o rio e esse pai. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu, somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: "Cê vai, ou cê fique, você nunca volte." Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de vir também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito perguntei: "Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar em mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás. Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte, só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Então, gente, o pai, ele resolveu ir embora e ir para o rio, mas não foi para ir embora daquele local, foi para ficar ali por perto, só que vivendo no rio. E isso causou muita estranheza na vizinhança, né? Ele fez um sinal para o menino, para o filho achou que de início ele ia deixar que ele fosse com ele, mas ele mandou o menino se afastar. A mulher ficou muito brava e disse: "Se você for embora, não volte nunca mais." Mas ele ficou ali por perto, só que morando naquele rio, na canoa. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso todos pensaram de nosso pai a razão em que não queriam falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe, por escrúpulo de estar com alguma feia doença que seja lepra, se desertava para outra sina de existir, perto e longe de sua família. Então, muitas pessoas estavam ali tentando imaginar o motivo dele ter feito isso. Alguns acharam que é por conta de doença, promessa, porque ficou maluco. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio solto solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto, ou se arrependia e voltava para casa, por uma vez para casa. Então eles estavam aqui pensando que, porque os mantimentos da canoa iam acabar, ou o pai ia desistir de morar ali e voltar para casa e se arrepender, ou ele iria embora de vez. No que, num engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada, a ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio.
enquanto que no alumiado delas se rezava e se chamava. Depois no seguinte apareci com rapadura, broa de pão, cacho de bananas. Enxerguei nosso pai no fim de uma hora tão custosa para sobrevir. Só assim ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio. Me viu, não remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer. Depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz sempre tempos afora. Surpresa que mais tarde tive que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado sobra de coisas para o meu conseguir. Nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Então, gente, mas aconteceu que o mantimento acabou e o pai começou a receber a comida do menino, que levava a comida escondida da mãe, mas por fim o menino descobriu que a mãe sabia e até facilitava que ele levasse essa comida, deixava a comida ali à disposição de forma mais fácil para o menino levar para o pai. E aí ela chamou o tio, irmão dela, para auxiliar nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada, nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal que trouxeram a lancha e tensionavam tirar retrato dele, não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. Então as pessoas começaram a tentar buscar o pai, né? O padre tentou, os soldados tentaram, os homens do jornal tentaram, ninguém conseguia resolver e dialogar com aquele homem no rio. A gente teve de se acostumar com aquilo, as penas que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou em si, na verdade. Tiro por mim que no que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia e de noite com sol ou aguaceiros, calor, sereno, e nas friagens terríveis de meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta do se ir do viver, não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio, não pisou mais em chão, nem capim. Por certo, ao menos que para dormir seu tanto ele fizesse amarração na canoa em alguma ponta de ilha no esconso, mas não armava um foguinho em praia, nem dispunha de sua luz feita, nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo do que a gente depositava. No entre as raízes da gameleira ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem bastável, não adoecia, e a constante força dos braços para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no submento, aí quando no lanço da correnteza enorme do rio tudo rolo perigoso, aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto de esbarro, e nunca falou mais palavra com pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo de repente com a memória, no passo de outros sobressaltos. Então a gente tem a figura desse pai que está ali, perseverante diante das tempestades que estão sobrevindo, diante da chuva, diante do calor, e que come pouco
e que ele persevera e agarra a estaca dessa canoa para que ela não vá para longe, e que está ali resistindo e que de alguma maneira foi viver um naufrágio voluntário. Então olha a condição humana desse ser humano que está ali resistindo, persistindo no meio desse rio, né? Isolado, ilhado e naufragado por conta própria. Gente, então vou fazer uma pausa aqui para a gente analisar até aqui. Nós vimos aqui então uma situação inicial. Se a gente fosse descrever a situação inicial desse conto, dessa narrativa, nós poderíamos dizer que é a apresentação, como nós dissemos, dos personagens e da família quando ainda estavam numa situação de normalidade, todos morando em casa. O pai tinha suas características ali de gênio, de personalidade mais calado, mais silencioso, mas estavam todos ali vivendo normalmente. Essa é a situação inicial. Até que a partir de um dado momento, ele manda fazer uma canoa. E aí quando o pai manda fazer essa canoa, algo foge do normal, algo escapa da normalidade, porque não era típico do pai ter essas ações, essas atitudes. Então a gente parte para o conflito, para a complicação. E até aqui, até o momento em que nós paramos, nós ainda estamos nessa complicação, que já está se aproximando de uma certa tensão maior, porque o pai está ali perseverando no seu objetivo de ficar morando nesse rio, sobre essa canoa, mas de certa forma a gente já entrou aqui numa nova situação de normalidade, porque isso já se tornou normal. O pai, dia após dia, resistindo e morando ali naquela canoa, naquele rio. Então, até aqui, a gente ainda fica assim um pouco curioso para saber o que vai acontecer com esse pai. E algo nos diz que ainda vamos chegar ao momento mais tensionado e que nos deixa mais curiosos para encaminharmos para o final, para o desfecho. E em relação às características do conto, nós podemos identificar, por exemplo, que existem poucos personagens. A gente tem o protagonista, que é o narrador, que é o filho, o pai, que é também outro protagonista, a mãe e os irmãos. Só que os irmãos, eles quase não aparecem. E a mãe também é um pouco que uma figura de fundo, uma personagem coadjuvante. Então, na verdade, personagens que estão ativamente participando aqui, mas o pai, o filho e a mãe. Ou seja, 3 personagens mais ativos, sendo que uma delas, que é a mãe, nem é tão ativa assim na história. Por quê? O conto, por ser uma narrativa mais curta, é um tipo de narrativa que apresenta poucos personagens, para que as ações se encaminhem rapidamente para o final. Vamos continuar mais um pouco. Minha irmã se casou, nossa mãe não quis fazer festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva fria, forte, nosso pai só com a mão e uma cabeça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai, mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, ficado preto de sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupas que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu falava, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era o certo exato, mas que era mentira por verdade, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens longe no não encontrável?
Então olha o questionamento desse filho. Se o pai realmente não queria mais estar conosco, por que ele não ia embora de uma vez? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco. Foi um dia bonito. Minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou e esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Nós todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam, no devagar depressa dos tempos. Nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com minha irmã. Ela estava envelhecida. Eu fiquei aqui de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação do rio no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber e firme indaguei, me diz que disseram que constava que nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido, ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só as falsas conversas, sem senso, como por ocasião no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com chuvas que não estiavam. Todos temeram o fim do mundo, diziam que nosso pai fosse o avistado, que nem Noé, que portanto a canoa que ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai eu não podia malsinar, e apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Então, gente, os tempos mudaram, muitas coisas aconteceram, e aí não se sabia mais desse pai, não se sabia mais do que tinha acontecido com ele. E aí depois, inclusive, caíram chuvas muito densas e as pessoas até ficaram comentando que o pai desse menino já tinha antecipado que seria um dilúvio, por isso que ele foi para o rio. E aí a história já está se encaminhando para o final. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência e o rio pondo perpétuo, eu já sofria o começo de velhice. Esta vida era só o demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias cá de baixo, cansaços, perrenguice de reumatismo. E ele, porque devia de padecer demais. De tão idoso não ia, mas um dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse ou que buiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo, em Tororoma e no tombo da cachoeira, brava com fervimento e morte. Apertava o coração, ele estava lá sem a minha tranquilidade. Sou culpado do que nem sei, de dor em aberto no meu foro, soubesse se as coisas fossem outras, e fui tomando a ideia. Então, a gente está aqui no momento da narrativa que a gente é tomado pelo desalento, a gente sente a frustração desse menino que não sabe o motivo do pai ter ido embora ali para o rio e que se sente culpado pelo fato do pai ter ido embora, mas ele não sabe nem porquê, né? Então, a gente é tomado assim por um desalento. E a complicação, vocês percebam que a complicação ela não vai tomando um nível de terror, mas ela vai tomando um nível de desolação, de frustração. Então a gente ainda está aqui no momento aqui do desenvolvimento do conto. Sem fazer véspera, sou doido? Não, na nossa casa a palavra doido não se falava, nunca mais se falou, os anos todos, não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido, ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, para o aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido, esperei. Ao por fim ele apareceu. Aí e lá o vulto. Estava ali sentado à popa, estava ali de grito. Chamei umas quantas vezes e falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor está velho, já fez o seu tanto.
Agora o Senhor vem, não carece mais. O Senhor vem e eu, agora mesmo, quando que seja, a ambas vontades, eu tomo o seu lugar do Senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração bateu no compasso do mais certo. Ele me escutou, ficou de pé, manejou o remo n'água, proava para cá, concordado. E eu tremi profundo de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia, por pavor, arrepiados os cabelos. Corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto que ele me pareceu vir da parte de além. E estou pedindo um perdão. Sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. Sou homem depois desse falimento? Sou o que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida, nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte, peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras, e eu rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio. Então, gente, o desfecho foi como? Um belo dia, e aí a gente chega num momento, finalmente, de tensão. Um belo dia, o filho, que é o narrador, já está idoso, já está mais velho, e ele decide chamar o pai decididamente e se oferecer para ficar no barco por ele. E o pai ouve e pela primeira vez em anos e anos e anos ele responde, concorda e vem com a canoa. Só que o filho, ele de repente é tomado por um desespero. O narrador é tomado por esse desespero porque ele não conhece mais aquele pai. Aquele pai que foi para a canoa não é o mesmo pai que saiu da casa anos atrás. Ele tem medo da reação do pai, ele tem medo do que ele vai encontrar, ele tem medo do que o pai vai falar. E ele é tomado desse desespero e ele resolve fugir. E num ímpeto ele foge, e ele foge daquele reencontro. Depois ele acaba se arrependendo, né? E se questionando, devia ele mesmo ter fugido? E o pai depois provavelmente voltou para o Rio, não sabemos, mas nunca mais se ouviu falar do pai. E essa história, gente, ela tem um desfecho depois desse momento de clímax, que é quando o pai resolve obedecer e vem concordando com a canoa para a margem. O desfecho não é um final feliz, de repente o final que a gente gostaria de ver o filho abraçando o pai e conversando e se reencontrando e chorando ali emocionado. Mas é uma história que é uma metáfora para, inclusive, muitas coisas que realmente de fato acontecem nas nossas vidas, né? Então, esse conto, ele tem aqui o contexto da narrativa, que é um espaço físico, o lugar onde a história se passa, a casa, o rio atrás dessa casa, mas a gente percebe que também há um espaço psicológico, porque a história ela se constitui de maneira metafórica, né? Porque muitas vezes a gente deixa o tempo passar demais para poder tomar uma atitude, para tentar se reaproximar de alguém, para tentar nos expressar e dizer algo. E aí quando a gente vê, o tempo passou. Então, é uma narrativa linda que faz a gente pensar. Em relação à estrutura do conto, então, para exemplificar a nossa última aula das características do conto, nós podemos identificar aqui poucos personagens, uma história que tem uma narrativa com situação inicial, desenvolvimento, complicação, um clímax que rapidamente se encaminha para o desfecho, como é a estrutura do conto, uma linguagem que é direta, que vai direto ao ponto
E nisso a gente reconhece aqui as características do conto, que é esse gênero narrativo que vimos na última aula. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Depois eu convido vocês a lerem por conta própria. É rapidinho. Lerem por conta própria para vocês lerem no ritmo de vocês, com a imaginação de vocês. Tá bom? Então um beijo, até a próxima.